Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Vamos agora entrar na mensagem. Uma mensagem rápida, uma mensagem simples. Eu suponho que todos vocês conhecem a história do encontro que Jesus teve com uma mulher que pegaram ela em um ato de adultério. E quem pegou essa mulher? Eles queriam pegar Jesus de qualquer maneira para incriminá-lo e assim matar. Então, essa mulher foi apresentada a Jesus pelos seus assassinos, pelos seus algozes, por aqueles que um dia adulteraram com outra nação. Vamos ao texto, abençoado. Vamos lá, João capítulo 8, versículo 37, João capítulo 8, versículo 3 ao 7. Vamos ler. Diz o texto: os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Segundo eles, né? Eles podem também ter forçado ali uma barra para tentar pegar Jesus. E a mulher era o de menos, porque a mulher naquela sociedade ali não tinha voz, não tinha vez. Fizeram-no ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Então, na verdade, esses aí eram os assassinos de Jesus. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Ou seja, Jesus não deu ouvidos àqueles que realmente seriam os adúlteros. Visto que, aí continua o texto, visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Então, abençoado, aqui está aí uma mulher supostamente pega em flagrante, porque se tratando de religioso, né, a gente duvida de tudo, né? Ali em adultério, e levada diante de Jesus. Quando questionado se esta mulher deveria ser apedrejada, então Jesus responde com uma profecia sobre o destino da prostituta da Babilônia durante o tempo do fim. Irmãos, e aqui neste canal nós já estudamos em outros vídeos sobre quem era a prostituta da Babilônia, que foi a Jerusalém daqueles dias, a condenada daqueles dias. Então os mestres da lei e os fariseus que apresentaram a mulher adúltera a Jesus, como o próprio texto informa, queriam o quê? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-la. E assim foi durante todo o ministério de Jesus que houve essa perseguição, conforme está aparecendo aí em Mateus capítulo 23, versículo 35. Porque assim como ele próprio, o Senhor, já havia indicado que ele estava ali por causa do sangue dos inocentes, derramados de Caim até Zacarias, então Jesus estava funcionando como um promotor de acusação contra a prostituta, contra a adúltera Jerusalém, que matavam todos os que eram enviados da parte de Deus. Então estes eram os adúlteros aos olhos de Jesus. Então Jesus não enxergou a mulher como adúltera, e sim aqueles homens, aquela religião judaica do primeiro século. Então em Mateus capítulo 12, versículo 39, Jesus rotula essas pessoas como uma geração adúltera. Vamos ver Jesus falando isso? Vamos lá. E diz assim o texto: ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Então, queridos, a geração de Jesus era uma geração perversa e adúltera. Tanto que em Mateus capítulo 23, versículo 29 ao 37, Jesus censura os líderes religiosos do seu tempo, denunciando sua hipocrisia. Ele os acusa de não honrar os profetas do passado, enquanto conspiram para perseguir e matar os mensageiros que Deus envia a eles. Então Jesus lamenta a rejeição contínua do povo de Jerusalém,
as mensagens divinas, prevendo a destruição iminente da cidade por causa de sua incredulidade. Ele expressa tristeza pelo destino que aguarda Jerusalém, lamentando o sofrimento que virá como resultado de sua recusa em aceitar a mensagem de Deus. Essa é uma síntese, tá, abençoado, de Mateus capítulo 23, do versículo 29 ao 37, que aí são 8 versículos. Mas seria interessante depois vocês darem uma confirmada lá, uma conferida, tá legal? Então, o contexto, irmãos, destas mensagens, dessas informações que vamos trazendo a essa mensagem e a todas as mensagens escatológicas que temos apresentado aqui neste canal, ele vai nos tirando da cena e vai incluindo quem? Quem realmente estava incluído, que era a nação de Israel, o Israel bíblico. Então é isso que o preterismo completo faz. Ele vai ressignificando a escatologia, ele vai colocando os pingos nos is. Então, com este qualificativo, Jesus liga essas pessoas mais à prostituta da Babilônia, que comete adultério, lá em Apocalipse capítulo 17, versículo 2. Vamos conferir? Vamos lá, diz o texto. Com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Logo, a resposta de Jesus aos mestres da lei, fariseus, é profética. A sua resposta prenuncia a destruição eminente de Jerusalém. Ou seja, ao mesmo tempo, Jesus diz que eles não são dignos de cumprir a lei. A condenação foi essa, por causa da trave que haviam em seus olhos. E o fim dessa história, a história da mulher que trouxeram a mulher a Jesus, Jesus absolve ela. Então, incrível, né? Então, Jesus inverteu. Ele não via aquela mulher como uma pecadora condenada. Agora, ele via a cúria judaica daqueles dias, os sacerdotes, os fariseus, estes sim, condenados ao castigo. Então, queridos, isso é uma amostragem grátis do que seria o reino de Deus, ou do que seriam as coisas no reino de Deus após o ano 70 depois de Cristo. Ninguém, após, né, que o pecado foi tirado, ninguém iria apontar ninguém, porque todos os pecados seriam desfeitos, ou seja, a acusação cairia. Irmãos, agora também é importante a gente sempre frisar, até porque nós temos uma carne que está em debilidade, tá? É importante frisar isto, que tudo que o homem planta, colhe, tá? Porém, ele não entra mais em condenação. Isso é fato, isso é Bíblia. E não queiram experimentar a lei da semeadura, porque ela é real. Tá bom? Agora, a prostituta da Babilônia, a cidade de Jerusalém, seria destruída por pedras lançadas pelas catapultas romanas em 70 depois de Cristo. Então, se inverteu, porque aqueles fariseus trouxeram a mulher pensando em apedrejar. Mas mais tarde quem apedreja a prostituta e a adúltera foi o exército romano com suas catapultas ali, com suas pedras, com quem o povo de Israel se aliançou durante muitos anos. Inclusive, obtendo a morte de Jesus, por causa dessa aliança adúltera entre Israel e Roma. Por isso que a Jerusalém estava sendo condenada naquele momento. E mais tarde, essa perseguição perdurou com os irmãos ali do primeiro século, onde foram mortos pelos judeus. Então, abençoado, Roma, o adultério de Jerusalém com Roma foi exposto na perseguição aos cristãos do primeiro século. E Jesus avisou lá em Mateus capítulo 24, versículo 21, chamada de prostituta da Babilônia. Em Apocalipse capítulo 17, a Jerusalém adúltera é finalmente apedrejada. Em Apocalipse capítulo 16, versículo 21, diz ali o texto: caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Olha aí, abençoado, olha a punição à cidade penitente.
estava recebendo. Essa era a punição prescrita para o adultério, de acordo com a lei de Moisés. Neste versículo aí, irmãos, pedras de granizo gigantescas caem do céu sobre a Babilônia. Irmãos, tudo isso é muito incrível. Como eu disse anteriormente em outras oportunidades, a cada dia que passa, se vocês forem observar, a cada dia que passa é como se Deus estivesse nos revelando todas essas coisas, não é verdade? E aí a gente vai juntando os pedacinhos, os recortes, né? Recorte por recorte, dessa grande quebra, desse grande quebra-cabeça, que é a escatologia. E quanto mais a gente vai se aprofundando, a gente tem a certeza que a escatologia bíblica está 100% consumada. Então, aí é que eu falo, a escatologia consumada, o preterismo completo, nos tira da cena, porque, infelizmente, passamos anos e anos da nossa vida ouvindo que nós estamos incluídos no Apocalipse. Nós estamos incluídos na vida de Jesus de Nazaré. Então, abençoado, isso é fantástico. E isso tem sido glorioso. Meus queridos, prestem atenção. Até o fato que se diz que essas pedras caíram do céu aponta para o quê? Para um carrasco celestial, que neste caso era o próprio Senhor punindo a adúltera, matando ela com pedras. Irmãos, até mesmo o vir nas nuvens em seu retorno, Jesus, aquele que não tem pecado, lança a primeira pedra na cidade adúltera, como está implícito em Apocalipse capítulo 10, do versículo 1 e 2. Vamos ler? Vamos lá. Diz o texto: Então vi outro anjo poderoso que descia do céu. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol e suas pernas como colunas de fogo. E ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Então, queridos, é Jesus quem guia o exército romano para atacar Jerusalém. Portanto, é Jesus o responsável final pelo apedrejamento da Babilônia adúltera, que neste caso é Jerusalém. Meus queridos, muita gente, sabe, nos questiona e não entendem como nós podemos interpretar a Bíblia desta maneira, já viu? Tem pessoas que nos questionam isso. Mas, irmãos, essa sempre foi a forma mais saudável de interpretar a palavra. Por quê? Porque ela evita, por exemplo, o que eu sempre tenho falado com vocês, ela evita o anacronismo. O que é o anacronismo? É uma discrepância temporal na qual um evento, personagem, objeto ou ideia é erroneamente situado em um contexto temporal que não corresponde à sua verdadeira linha do tempo. Vamos dar um exemplo bem singelo, bem simples, tá, disto. Por exemplo, vocês sabem que farmácia, ou a palavra F no Brasil, ela era usada as letras P e H. Então formava farmácia, por exemplo. Então, naqueles dias, era comum isto. O anacronismo seria você hoje querer dizer que o pH ainda está de pé, que o pH ainda vale para nomear farmácia. Sendo que se você fizer isto, você está errado. Você está descontextualizado. Então, erros anacrônicos são frequentemente evitados em contextos históricos e literários para preservar o quê? A precisão e a autenticidade das representações temporais. Então é preciso dizer que está errado. Está errado. Não se escreve mais farmácia com PH, a não ser que seja um nome que você queira dar, um nome fantasia ao seu estabelecimento. Mas se você colocar em um documento oficial PH, você está errado, irmão. Está errado, você está descontextualizado. É isso que acontece com a escatologia do sistema religioso. Eles querem incluir todos, claro que com o objetivo para dominar as pessoas. E, irmãos, e a melhor forma de se evitar isto é ser contextualizado dentro do próprio livro. É essa a informação que nós temos trazido a vocês. Por isso que nossas interpretações, elas são mais cabíveis, elas são mais viáveis. Por isso, quando você que nos critica começa a acompanhar, não somente criticar, né? Porque de repente bate ali aquela
aquela questão da raiva, né? A pessoa fica com raiva. Como é que pode? Essa pessoa está falando que Jesus já veio, que na Bíblia não tem mais nada para se cumprir. Mas quando você abaixa a guarda e usa mais o seu racional, esquece o lado sentimental da raiva, você começa a estudar junto com a gente. Então você vai percebendo que as coisas têm nexo, as coisas têm base. Não somos nenhum malucos de sair por aí distorcendo a palavra. Não, aí você passa a entender que a denominação cristã está aí, né, desde do início, né, há 2000 anos atrás. Essa igreja está aí se colocando como a única detentora de toda a interpretação bíblica. E não é assim. Então a melhor forma é essa, conforme está aparecendo de novo para vocês aí, Apocalipse capítulo 10. Neste capítulo, irmão, João vê Cristo liderando o exército romano. E por que João enxerga assim, André? Porque João era um ex-judeu, irmão. Portanto, ele era conhecedor de profecias bíblicas. Quando ele é revelado, João é obrigado a olhar para trás e lembrar de uma passagem do Velho Testamento, de profecias, como a de Joel capítulo 2, versículo 11. Olha o que está dizendo aí. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército? Como são poderosos os que obedecem à sua ordem? Como é grande o dia do Senhor? Como será terrível? Quem poderá suportá-lo? Aqui nesta profecia, meu irmão, é Deus liderando o exército assírio para atacar Israel. Era assim que foi vista essa profecia lá no Antigo Testamento. Da mesma maneira, João, lá em Apocalipse, ele retrata Cristo guiando o quê? Os conquistadores romanos para a terra prometida. Da mesma forma que o anjo do Senhor conduziu os israelitas com uma nuvem de fumaça durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Isso aí foi quando o povo foi livre lá do Egito, né? Eles entraram no deserto e tinha essa durante o dia, né, uma nuvem cobria para que eles não fossem queimados vivos, né, devido à intensidade do calor do deserto. E vocês sabem que a noite no deserto é fria, então tinha uma coluna de fogo que ajudava também para eles ficarem vivos. Mas, infelizmente, irmãos, o sistema religioso não interpreta essa passagem de Apocalipse capítulo 10, versículo 1 e 2 como sendo Jesus. Eles não entendem dessa forma. Porém, o próprio Cristo, se vocês forem perceber, o próprio Cristo já foi chamado de vários codinomes, vamos dizer assim, né? Jesus já foi chamado de Cordeiro, Jesus já foi chamado de Leão, Jesus foi chamado de Filho do Homem, Jesus foi comparado a uma videira, né? Jesus era a videira, um pastor, a pedra, né? Por que também Jesus não pode ser chamado de anjo? Agora questiona o sistema religioso que não crê que essa passagem de Apocalipse aí não é o Cristo. Jesus já foi chamado de tantas coisas e ele de fato não foi um leão, literalmente falando, nem muito menos um cordeiro e uma videira, nem pensar. Então o sistema religioso se apega a esses detalhes mínimos, esses detalhes pequenos, para o quê? Para inviabilizar um entendimento mais adequado. Porém, como aqui nós somos livres e obedecemos à interpretação preterista completa, vamos o quê? Ao Antigo Testamento. E ele diz que o Deus, nosso Deus, já foi chamado de anjo, como lá em Êxodo, né, em passagem como Êxodo, capítulo 3, versículo 1 e 6. Nesse trecho de Êxodo, capítulo 3, versículo 1 ao 6, Moisés encontra o anjo do Senhor na forma de uma chama de fogo, em uma sarça ardente. O texto diz que o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo do meio de uma sarça. Então, ali era o próprio Deus. Então, irmãos, vamos deixar essa passagem de Apocalipse capítulo 10, né? Vamos analisar ela, só aí daria uma mensagem, mas para não ficar longo vamos deixar essa para uma outra mensagem, tá? Que nos mostra essa passagem de Apocalipse 10, nos mostra ali um arco-íris, tá? Então, o dilúvio que se aproximava de Jerusalém não é literal, claro, tá? Porém, era a destruição total e eminente da nação penitente. Ok, abençoados? Então, estamos chegando
ao fim de mais uma mensagem. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Descubra a verdade com o lançamento do livro revolucionário Apocalipse, a verdade revelada, de André Pimentel. A primeira obra de interpretação preterista completa na língua portuguesa e que desafia séculos de interpretações, revelando que os mistérios profetizados já se cumpriram no ano de 70 depois de Cristo. Não é apenas um livro, é uma jornada transformadora que redefinirá sua visão sobre a história e a fé. Disponível agora. Para adquirir, contate-nos via WhatsApp no 21 9 79 87 46 68. Não espere mais. Embarque nessa descoberta e permita que a verdade altere sua vida. Descubra 33 Maneiras de Matar o Diabo, uma obra corajosa de André Pimentel, que explora as 33 passagens bíblicas que mencionam o temido diabo. Desvende os mistérios, enfrente dogmas e desafie crenças arraigadas. Cada página é uma revelação, cada passagem um convite à compreensão profunda. Não tema o desconhecido, abrace-o. Adquira o livro agora no WhatsApp 21 9 79 87 46 68 e embarque nessa jornada reveladora.